primeiras palavras são de agradecimento, como não poderia deixar de ser, que eu faço na pessoa do nosso presidente Walter Lobato. Segundo, de homenagem à professora Isabel Derzi, é uma honra, uma satisfação enorme ser diretor da ABRADT, ter sido convidado ininterruptamente há 11 anos para esse congresso e poder transmitir aos senhores um pouco do que eu ando desenvolvendo com um grupo de pesquisa sobre controle de legitimidade da tributação junto à PUC de São Paulo, que tem que ver basicamente com a divergência que existe entre contribuinte e administração pública acerca de certos temas, entre os quais interposição fraudulenta de terceiros na realização de importação. E um comentário que me parece ser necessário que a gente faça, que a gente passou 2 anos muito difíceis e começa a haver uma série de indicativos de que as coisas começam a melhorar. Este congresso, que está sempre melhor, se superando, ter 150 pessoas aguardando para conseguir realizar a inscrição, talvez seja mais um indicativo para a gente levar em conta de que as coisas talvez estejam melhorando. E a minha comunicação sobre o tema, sei que o auditório é bastante heterogêneo, não é todo mundo que trabalha diretamente com importação, está dividida basicamente em 3 ideias. Uma delas técnica, mais específica, as outras 2 mais gerais. Eu dividiria essas 3 ideias gerais em uma ideia estética, outra ideia cultural e aí sim uma ideia técnica sobre o tema. A estética é basicamente o seguinte: é muito mais difícil ganhar um caso quando ele tem um nome ruim. Parece bobagem, e essa coisa de se dar conta de viver numa sociedade hipercomplexa deixa a gente atento para algumas coisas que não são tão usuais. O contribuinte sempre perdeu discussões quando o tema era guerra fiscal. No município de São Paulo, se comentasse que havia guerra fiscal municipal, e mais, dissesse que existia uma fotografia do estabelecimento num município vizinho, era suficiente para que, independente da qualidade da prova, independente da qualidade da argumentação, o auto fosse mantido. Guerra fiscal é um tema dessa natureza, onde, quando se afirma existir uma discussão sobre guerra fiscal e o seu processo é colocado no montinho dos processos ou na pilha dos processos que versam sobre guerra fiscal, a tendência a perder é altíssima. Interposição fraudulenta de terceiros é um desses temas cujo nome é horrível. De uma tal maneira que, se vocês fazem um levantamento da jurisprudência do CARF sobre o tema interposição fraudulenta de terceiros, a simples circunstância de ter esse nome já faz com que aumente a sua probabilidade de perder. Sugestão estética para a compreensão do tema interposição fraudulenta de terceiros. Arrume um bom nome. O nome que nós identificamos para guerra fiscal foi glosa unilateral de créditos de CMS. Desde que surgiu glosa unilateral de créditos de CMS, o contribuinte passou a não mais perder. Os argumentos são os mesmos, os fatos são os mesmos, porém, esteticamente, afirmar que um Estado, por sua conta e ordem, realiza uma glosa de créditos que foram apropriados de acordo com a lei, por mais que a gente saiba dos problemas que existem ali na guerra fiscal, já faz com que a chance de vitória aumente. Tá? Então, a primeira ideia, que parece muito boba, mas que eu tenho percebido cada vez com mais força, que elementos bobos são muito relevantes para a vitória de processos judiciais. E eu vou para o segundo elemento bobo. A forma como se desenvolve a argumentação. Nós passamos nos últimos 2 anos, insisto muito nesses últimos 2 anos, por uma intensa transformação cultural. Transformação cultural essa que pode ser vista de muitas perspectivas. E eu vou retomar a palestra da professora Júnia para pôr ênfase naquilo que me parece mais relevante. Desenvolvemos uma técnica de análise de prova
muito mais complexa do que existia há 10 anos. Esse fator de transformação cultural pode ser visto, como eu disse, de muitas perspectivas. Alguns gostam de dizer que o CARF passou a dar mais ênfase à substância econômica sobre a forma jurídica. Isso me parece um erro grotesco e um desconhecimento do funcionamento do direito absurdo, por uma razão muito simples. Substância sob a forma faz sentido para o profissional da contabilidade, que tem duas realidades que ele pode se ater. Uma realidade é o dos documentos jurídicos produzidos. Outra realidade é dos fatores de produção e circulação que chegam ao conhecimento dele por outros meios. O exemplo clássico é justamente o das aeronaves nas empresas de transporte aéreo. Juridicamente, não há um ato de transferência de titularidade, de propriedade, naquele contrato de arrendamento mercantil. Porém, o sujeito é titular de um ativo que permite geração de riqueza por mais de um ano, geração de receita por mais de um ano. Do ponto de vista contábil, no passado, não fazia sentido o sujeito reconhecer aquele ativo. Na contemporaneidade, existe sentido o reconhecimento desse ativo. De uma tal maneira que, podemos afirmar, houve a prevalência da substância econômica sobre a forma jurídica. É inclusive essa a nomenclatura utilizada em atos normativos publicados pela CVM, atos normativos publicados por meio de CPCs e assim sucessivamente. Mas do ponto de vista econômico e do ponto de vista jurídico, o mesmo não acontece. Do ponto de vista econômico, o que temos? Mensuração de riqueza, mensuração de eficiência na produção de riqueza. Tudo é economia. Do ponto de vista jurídico, o que interessa é aquilo que o direito toca. E como o direito toca? O direito toca por meio da inserção das informações econômicas no processo. Se essas informações não são inseridas no processo, elas são irrelevantes processualmente, logo irrelevantes juridicamente. O que não está nos autos, não está na vida. Ora, se o que é imprescindível é estar nos autos, estamos falando de substância econômica ou estamos falando de prova? Essencialmente, estamos discutindo qualidade probatória. E se houve alguma transformação cultural nos últimos 10 anos no âmbito do CARF, não foi de observação do propósito negocial, não foi de observação da substância econômica como algo que prevalece sobre a forma jurídica. O que houve foi um aprendizado intenso por parte da Procuradoria da Fazenda Nacional no sentido de saber a qualidade da prova. De uma tal maneira que autos de infração que no passado eram derrubados porque não eram adequadamente feitos, na contemporaneidade são mantidos porque tem prova. E basicamente, discutir de forma exclusivamente conceitual quase não gera mais resultado positivo. Todos os senhores já ouviram falar que tese não ganha no CARF. Pode até ganhar sim, mas é muito mais difícil do que no passado. De tal forma, o que é relevante hoje para a discussão jurídica no âmbito do CARF, já que estamos falando de questões controvertidas no CARF? Prova. Análise de prova. E não existe prevalência de substância econômica sob forma jurídica ou busca de propósito negocial. Uma tal psicologia do empreendedor é algo completamente descabido. Faz sentido falar em que prevalência de um negócio ou do fato melhor descrito e mais adequadamente provado sobre o fato pior descrito com menos consistência probatória. Essa relevância está presente no direito tributário, que tem características técnicas, mas está presente noutras áreas do direito.
O novo Código de Processo Civil veio trazer essa realidade de maneira planificada para uma série de outros casos, mas especialmente em matéria penal, estamos vivendo uma transformação cultural de maneira muito nítida. Basicamente, o que existe na República de Curitiba, onde 96% das decisões olha o ato falho, do juiz Moro são mantidos pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Há uma transformação na forma como ele fundamenta. E eu conversei com alguns julgadores, e esses julgadores me disseram: a amarração probatória que é feita hoje nas decisões judiciais é completamente diferente da amarração probatória que existia no passado, onde a existência de um princípio como presunção de inocência ou dúvida factível a respeito do fato era suficiente para afastar uma condenação. Há razões várias para isso. Uma razão apontada pelo professor José Eduardo Faria, titular de Filosofia do Direito da USP, foi de que essas pessoas que compõem a força-tarefa da Lava Jato têm formação no direito anglo-saxão, onde existe uma preocupação muito intensa com eficácia da decisão. Logo, a amarração prova, fato, norma é feita com um grau de atenção diverso daqueles profissionais cuja formação é baseada, como quase todos nós, temos formação baseada no direito constitucional ou no direito continental europeu, que é uma formação mais conceitual, uma formação mais baseada em princípios, mais crente de que o princípio é o elemento cardinal, fundamental para orientar a tomada de decisões dentro do direito. O que leva a uma argumentação mais abstrata, mais categórica, menos amarrada em prova. O efeito concreto é que um sujeito que tem esse tipo de formação não consegue produzir argumentações contundentes para ilidir um fato bem provado. Um fato bem provado raramente vai ser desconstituído por um argumento de que ele está violando princípios A, B, C ou D. E nós podemos ficar com raiva disso, nós podemos discordar disso, nós podemos dizer que o mundo legal não é assim, como muita gente se ressente todo final de ano ao ver que no Brasil não vai nevar. Teremos um Natal que não vai ter neve, não somos a Alemanha, que chato. Sendo que toda vez que eu converso com alguns amigos alemães, coisas que eles gostam, isso é próprio da gentileza alemã, chamar a atenção que temos um país inteiro para construir. Mas a gente prefere prestar atenção naquilo que não está sendo construído ou que insistentemente tentam desconstruir. Mas o ponto fundamental é que a técnica de interação com o direito passou por uma transformação enorme nos últimos 2 anos. E ou bem a gente se dá conta e começa a agir de acordo com essa transformação, ou bem vai ser apenas mimimi, outra expressão também que está na ordem do dia. Feito esses 2 esclarecimentos, o primeiro de ordem estética, o segundo de ordem cultural, basicamente no âmbito da cultura da advocacia, eu entro naquilo que me cabe falar aos senhores, que é o tema da interposição fraudulenta de terceiros na atividade de importação. E basicamente o que a gente tem aqui, o nome é intuitivo. Interposição fraudulenta de terceiros é uma fraude por meio da qual se atribui a uma pessoa o papel jurídico de importador, mas não há consistência probatória de que essa pessoa efetivamente realiza o fato. E por que esse tema é relevante? Qual é o bem jurídico que ele busca tutelar? Nosso raciocínio imediato é pensar no bem jurídico arrecadação de tributos. Quando se fala em planejamento tributário ou desconsideração de um fato ou reclassificação do fato jurídico não tributado para outro fato jurídico sujeito a maior ônus tributário, aplica-se multa sobre o valor do tributo que não
chegou a ser arrecadado. Essa é a técnica fundamental de combate ao planejamento tributário no Brasil. O particular lança, a autoridade pública desconsidera o que foi lançado, reconhece o tributo e aplica multa de 150. O caso concreto, nós não estamos falando exclusivamente de dano ao erário. É importante perceber que quando se tem em conta atividades de importação ou exportação, alguns outros valores são muito relevantes. Alguns outros bens. O primeiro, sim, o tributário. O segundo, há uma questão regulatória. Uma parte substancial do processo de desindustrialização pela qual passou a economia do Estado de São Paulo está diretamente ligado ao uso de paraísos fiscais para importação. E aqui eu cito, em homenagem ao professor Rostanho, o Espírito Santo, com as empresas fundapianas, Santa Catarina, o Paraná. Qual é o aspecto extremamente danoso à economia brasileira que acontece nesses processos de fraude à internalização de bens? Não só não se paga o tributo devido, mas o efeito concreto de não se pagar o tributo devido é ter uma mercadoria que foi produzida num país e já não sujeita a tributação lá, colocada em condições de mercado com uma indústria nacional que paga IPI, ICMS, PIS, COFINS, além de todos os encargos trabalhistas, próprio de uma economia que tem algo em torno de 34% a 38% do seu PIB alcançado pela tributação. Ou seja, não há como sobreviver. Daí, não estamos falando exclusivamente do dever de recolher tributo. Estamos falando do dever de recolher tributo e do impacto que fraudes como essa causam na atividade econômica como um todo. Então, o que é a interposição fraudulenta? É a atribuição de terceira pessoa do papel de importador, sendo que este papel é um papel simulado. Ele aparenta transferir direito à pessoa diversa daquela que efetivamente transfere. Como se comprova a importação, a imposição fraudulenta de terceira pessoa? Existe, de um lado, a comprovação quando o tipo de importação foi feito com a pessoa que não dispõe de tecnologia ou do relacionamento necessário para trazer aquele tipo de bem. Mas, basicamente, se vocês forem analisar a jurisprudência do CARF como um todo, o índice maior de comprovação é a falta de capacidade econômica. Quando uma empresa, e essa comprovação pode ser feita de maneira omissiva ou comissiva, quando a empresa não apresenta os documentos, por si só, já há uma presunção de que ela é interposta pessoa. E isso, por si só, autoriza a aplicação da sanção que é alternativa. Ou pena de perdimento, que é uma sanção medieval, porque é uma sanção que não dá espaço a questionamentos, e o anedotário de danos terríveis causados pela pena de perdimento é gigante. Eu tive um cliente que fez uma importação de bolsas Louis Vuitton. Existia uma discrepância entre a declaração, houve uma ameaça de ser decretado pena de perdimento, só que entre indas e vindas foram 3 meses. Essa bolsa era para o verão. Ela foi colocada em fevereiro no mercado, já era. Entendeu? Perdeu a oportunidade. Mas existem outras situações piores, por exemplo, o NAFTA. Não há como você armazenar o NAFTA. Então, quando você decreta a pena de perdimento, sem possibilidade de recurso, ela é automaticamente negociada a preço de mercado. Ou seja, o anedotário da pena de perdimento é o mais gravoso possível. Você perde, pura e simplesmente, o bem. Só que na circunstância de você não ter mais o bem, por qualquer razão, aplica-se multa equivalente ao valor aduaneiro. Então, há não só o pagamento de tributo, não só o pagamento do que seria multa, mas todo o valor da mercadoria é perdido. Mas, não satisfeito com a aplicação de uma multa gravosa como a pena de perdimento, a interposição fraudulenta de terceiros traz ainda
uma consequência, que é a possibilidade de indisponibilidade do CNPJ, tá? Que é a circunstância da empresa que é acusada e condenada pela de perdimento ter também a impossibilidade de simplesmente existir. Essa é uma outra pena extremamente gravosa que contraria duas súmulas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de você não poder obstar o desenvolvimento de atividades econômicas regulares. Mas o ponto fundamental, por que isso acontece, acho que já ficou claro. O que me parece ser muito relevante é o caráter estético. Ou seja, quando você começa a falar de pena de perdimento ou de interposição fraudulenta de terceiros, é muito raro que você consiga ilidir a acusação, a não ser que você faça isso com um acervo probatório muito contundente. Basta analisar todos os casos, em raríssimas situações você consegue ilidir coisa assim. A tal ponto que eu tenho casos no escritório que raiam o absurdo, por conta de se aplicar uma pena de perdimento por conta de interposição fraudulenta de terceiros. Esse caso é conexo, não chega a se configurar uma interposição fraudulenta de terceiros, mas o que aconteceu? Antes de ser obrigatória a utilização do Siscomex, algo que só aconteceu em 2006, existia o mantra e existia uma espécie de, para as empresas que funcionam como entreposto aduaneiro, a obrigação delas funcionarem como fiel depositário da mercadoria. Só que naquela época, como o sistema não era informatizado, o que poderia haver? Falsificação de documentos. Existiam quadrilhas no Porto de Santos especializadas em quê? Em falsificar documentos. Uma empresa que realizou toda a diligência necessária que poderia se exigir do homem médio, com a média fiscalização, que fez? Foi ludibriada, liberou 60 containers com documentos falsificados. Conseguiu-se comprovar a qualidade da falsificação do documento, só que a Prefeitura, a Procuradoria da Fazenda Nacional, que fez? Ela quis cobrar os tributos, viu que não era a pessoa adequada e propôs uma ação de indenização com base numa pena de perdimento que ela poderia ter aplicado se não tivesse sido liberado documento mediante fraude. Ou seja, uma empresa que é vítima de um golpe, não só foi acionada pelas pessoas que estavam realizando a importação, que viram perdido o conteúdo de 60 containers, mas a Procuradoria da Fazenda Nacional, não interessada em cobrar os tributos, propôs uma medida, uma ação de indenização para cobrar o valor total da mercadoria ali. Afinal de contas, ela poderia ter aplicado a pena. E qual o efeito? Ela escreve de todo tamanho. Pena de perdimento presumida por conta de liberação e quebra do contrato de fiel depositário. Acontece que ela não é sujeito passivo do contrato de fiel depositário. Ela não tinha legitimidade, mas envolveu questão aduaneira, envolveu pena de perdimento, envolveu fraude no ato de importação, mesmo com acervo probatório muito rico, que aconteceu? Perdeu em primeira instância, perdeu em segunda instância. Daí eu retomo as 3 ideias iniciais. Na hora de construir uma argumentação, é fundamental que se faça isso com apuro estético, como gosta de fazer o professor André Mendes Moreira. Segundo ponto, estar atento à transformação cultural pela qual a gente passou. Ou se transforma a maneira de pensar, se adaptando à nossa forma de advogar princípios que não são próprios do nosso direito, mas que hoje em dia passaram a fazer pela experiência amadurecida no âmbito do CARF e agora também em matéria penal, ou a gente não conseguirá a eficácia que se espera em questões como essa. Muito obrigado pela atenção.